Seguinte, o tutorial do viciado em lutas. Aqui você dá o like, nunca esqueça de fazer isso, não aperta aqui, é aqui. Ativa o sininho depois de se inscrever, comenta aqui. Seguinte, vídeo vai ser longo, coloca a velocidade 2, faz o que achar certo, me acompanha, vamos. Raul, bem-vindo ao canal do Viciado em Luta, o analista de luta com o menor canal, mas maior competência do universo. Seguinte, 81 inscritos, não deixem de se inscrever e me ajudar a ter 100 antes do fim de ano. A gente faz um especial aí, supimpa. Seguinte, trazer Gabriel Stancunas, essa é a terceira luta dele. O que ocorre? Gabriel Stancunas, ele tá pra lutar, a gente não sabe se a luta vai tá de pé ou não, mas no final vai acontecer tudo da forma que tem que acontecer, tudo certo. Ele vai lutar no dia 15 de dezembro. Eu acho que eu vou enviar dia 13 ou 14 esse vídeo. Eu tô gravando exatamente no dia 8. Ele é um esportista, no caso karateca. No Karate Combat. Ele é do peso galo. É um lutador que eu acho que foi minha primeira luta de análise sobre o Karate Combat. Foi dele. Foi Stancunas contra Ignacio. Se não foi a primeira, foi a segunda, mas eu acho que foi o primeiro dedicado a um brasileiro. Normalmente eu gosto de fazer mais dedicado aos brasileiros. Cara, além dele entrar em contato comigo, me explicar, o cara é um gênio, maluco. A gente tá falando de simpatia, humildade, habilidade pra cacete, QI de luta. Cara, o cara é tudo. O cara é sinistro, é muito completo. A biografia dele: 7 vezes campeão brasileiro de karatê, 8 vezes medalhista sul-americano e 3 vezes medalhista no PAN. Ele tá lutando no peso galo, uma luta de qualificação em sua estreia, fez um sucesso e aí o cara só tá fazendo história. Aqui tem estatística: 80% de acerto nas pernas, no corpo 2/3, na cabeça é difícil mesmo. Ele tem 47% de acerto, golpes de maior impacto quase 60%. O tempo que ele passou na arena foi 39 minutos. Ele tem uma precisão de quase 70% de derrubada, ele derruba muito. Isso importa bastante. Todas é decisão, pra tu ver, o cara... O cara ganha no ponto, cara, ganha no ponto. E ainda mais que ele luta contra muita gente gabaritada. Cara, The Combat não tem lutador pequeno não. Cara, é um evento muito forte, um evento com muita gente muito sinistra, da parte do strike, do karatê mesmo. Ele bloqueia em média 67 golpes por partida, algumas vezes mais, às vezes menos, aquela história é média. Aqui tá o histórico. Ele teve uma luta contra Jesus Lopes, esqueci o nome do rapaz, que não tá aqui. Foi uma derrota, foi a estreia dele foi essa, teve essa luta. Essa daqui foi uma tentativa de subir mais ainda, venceu. Aí foi o Ignacio, que é um lutador com uma moral. Cara, esse Máximo eu acho que ele também tá com 3-1. O Ignacio, bora só ver, só de curiosidade. Cara, o Ignacio não lutou mais depois dessa luta? Oxe. Vai que o Gabriel expulsou. Faz parte, né? Faz parte. Seguinte, mais importante de tudo, segue o Gabriel. Isso é o maior pedido que eu faço, mais do que dar moral pro meu vídeo. Segue o Gabriel. Cara, é um atleta bom. Sinceramente, ele tem nível pra ser o campeão do Karate Combat no peso galo. O cara é bom pra dedéu, bicho. O cara não é pouca coisa, ele é esperto demais. Cara, me explicou umas coisas, como funciona as regras, ele tem domínio das regras. O cara é muito sinistro. Tá fazendo história no Karate Combat, é um dos nossos representantes brasileiros. Cara, sem caô. Segue aí. Eu coloco minha mão no fogo pra falar como esse cara é brabo. É abençoado, bicho. É abençoado. O apelido do homem é abençoado. Tem 3 coisas que eu quero atentar vocês.
o Gabriel, que mais do que ser só um estudo sobre uma partida de karatê, vai ser também sobre o pra dar uma moral pro trabalho dele, pra divulgar ele. Outras lutas tem algumas lutas de gringo, tem mais finalidade de estudos, mas quando é brasileiro, gente boa assim, humilde, eu faço questão de ser um trabalho muito divulgatório. Análise vai ser essa parte mais analítica, entender a luta. O react, mais que tudo, é divulgar. Segundo, como o Karate Combat é irado. E terceiro, Jorge Saint-Pierre vai aparecer ali. Ele tá na roupa natalina dele? Acho que natalina. Tá, isso não é muito importante. Cara, o Jorge Saint-Pierre é um dos diversos comentaristas que tem pelo Karate Combat. É só lutador importante na história do Karate no esporte de combate em geral. Cara, todas as arenas são iradas demais. Deixa eu colocar som aí pra vocês. Welcome back to the pit. Gabriel Stancunas, hailing from Sao Paulo, Brazil. The 24-year-old has fought a couple of times here on Karate Combat before. He's got a 1-1 record. Of course, last time out had that decision loss in an absolute barn burner with our championship challenger tonight, Jesus Lopez. We did see him earlier this year as well in a unanimous decision win in his debut over Damian Villa. Getting fired up here. Extremely aggressive fighter. Super intelligent as well, though. Hopefully we're going to see some takedowns. É aquilo, de fato, eu vou ser sincero, eu não costumo apontar, não costumo falar. Eu acho que é uma coisa meio desagradável. Mas, cara, existe lutador, muito lutador tá em alto nível, isso é fato. Mas, cara, tem alguns que são muito impetuosos. Tem uns caras que são muito táticos, tem uns caras que são, sei lá, puro instinto. Tem caras que lutam ali praticamente 100% fiel ao treino. Aí também muito mérito da equipe, não que a equipe não tem mérito em nenhuma circunstância das apontadas, mas isso normalmente eu vejo muito a equipe. Existem diversos lutadores. Eu não falo que todo lutador que eu analiso, todo brasileiro sobretudo, que eu sou muito pachequista, como as pessoas falam, eu faço questão de prestigiar os brasileiros. Cara, não é todo mundo que é super inteligente, não. Alto QI não é todo mundo em luta, nem todo mundo tem alto QI de luta. Cara, Gabriel é um deles. Tipo, eu não tô fazendo elogio só porque eu tenho amizade com ele, não. É tipo, cara, é lutador muito cabeça, muito. Na análise a gente vai escutar essas coisas. Will be a factor tonight. Stocky opponent. Seguinte, eu só fiz questão de deixar o som só pra entrada dele. Vocês sabem que eu não deixo à toa. Eu deixei a entrada de um. Tá mudo, mas Máximo Apex é o apelido dele, da República Dominicana. Máximo Nunes, eu vou chamar de Nunes, fica mais fácil. Cara, o cara é brabo também. Ele, pelo que eu lembro, ele tá... Pera aí. Ah, não. Esse Máximo, ele também tá 3-1. Ele lutou contra o Damian Villa. Cara, é uma categoria um tanto povoada, um tanto agitada. É uma promoção que não é tão grande assim. Ela não tem décadas como outras promoções. É uma promoção que tá muito recente, tá ganhando muito espaço, tá crescendo pra caramba. Então a gente não tem 50, 80, 90, 200 lutadores. Mas, cara, tem um número bom. E todo mundo é elite. Todo mundo. Eu não sei se vocês lembram que tem um tempo que eu fiz o vídeo do Gabriel. Cara, o Ignacio, o cara tem muito currículo. Cara, o cara tem muito currículo. Tem título mundial de kickbox nas costas. É pra tu ver. E eu vou ser sincero, vencido
de forma muito brilhante. Não falando que luta fácil, mas na parte tática. Aqui foi, como eu já talvez eu tenha apontado ou não, foi a terceira combate. Essa é o momento que a gente pode falar aqui, depois de um revés, Gabriel ressurgiu como a Fênix, veio com vitória, agora tá numa sequência, o cara tá bem demais. Cara, 24. Essa luta foi em que dia? Cara, ele tem a mesma idade. Dezembro. Ah, legal, foi quase no mesmo. Quase um ano depois ele vai lutar. Normalmente essas sequências de meio e meio ano. Na verdade, 2022 foi bem agitado pra ele. Caraca, cara, a gente. Eu tinha. E a gente tem a mesma idade, que doideira. O estilo dele é Shotokan. Na análise eu vou falar mais sobre isso. Eu vou falar mais sobre o que a gente pode esperar de um combatente do Shotokan. Eu acho que o Karate Combat tem essa questão de ser ótimo para você conhecer os estilos de karatê. Você vê a aplicabilidade em combate, você entende como ver, perceber, diferenciar o karatê visualmente. Ele é do peso galo. Vamos só conhecer aí o adversário, o Nunes, o Aspets. Ele é do Shotokan também. Caramba, tem bem mais idade. 37 para 38. Caraca, eu tô torcendo pelo coitado do Máximo, bicho. Favoritismo é uma droga. Ninguém torce pelo brasileiro. Cara, o pessoal do Chutocão domina bem essa questão da distância. Uhul! Que isso? É como eu falo, a maior defesa, o maior ponto o ponto mais importante do jogo defensivo do Karateka do Shotokan é a distância, o controle de distância. Uou! Bom time do Nunes. Não foi uma boa oportunidade de quedar, de derrubar, bandar. Opa! Eita! Caraca, que chute, bicho! Cara, dependendo do golpe. Ótima entrada. Bom golpe. É um round muito inicial de estudo. Gabriel muda a base. Viu o que o cara tem a oferecer. É bem inteligente. Ele tá atacando muito por esse lado da perna de trás. Opa! A gente tem que entender. Caraca, quase encaixou. Que golpe bonito. A gente tem que entender que. Ótima sequência. A gente tem que entender o que o. Cara, Gabriel é bom de queda, cara. Não vai ser tão fácil, não. A gente tem que entender os riscos oferecidos. O lado que você pode sair. O momento de entrar, o momento de recuar. Até quando recuar. Se posicionar no ringue. Uma noção espacial muito bem aproveitada pelo Gabriel. Karatecas em geral desenvolvem muito isso. Opa! Opa!
Dependendo do golpe, realmente fica difícil ele tentar fazer frente. Vamos deixar... Vamos deixar em um intervalo. Gabriel tá conectando muito bem os golpes aí. O cara tá... Caso vocês não saibam, eu também me chamo Gabriel, então eu falar que o meu xará tá 1 é que o Sankuna está bem na fita, bicho. Segundo round. Segundo round é um round que eles vão estar mais agitados. Opa, ótimo. Opa! Máximo conseguiu afastar muito bem. Esperava já que clinchasse. Conectou muito bem. Tá fazendo bom uso do footwork. Opa, foi quase. Cara, se o Nunes desse um pouquinho mais mole, o Gabriel ia jogar ele pro chão, mas com uma facilidade. Opa. Bom chute. Provavelmente Nunes esperar uma reação um tanto diferente. Ele só aceitou o chute, não tinha muito o que fazer. Um tanto estranho esse soco. Pelo menos a gente sabe que o Nunes vai saber que aproximar sem socando não vai ser tão fácil. Nunes é bom, mas eu vou ser sincero, o Gabriel tá mostrando uma noção de espaço, de distância muito melhor do que o adversário. Opa! O adversário tá bolado. Eu já sabia disso. O cara ia conectar uma batada. Sabia, boa. Cara, quando ele tá nessa posição, o Shotokan, ele é muito bom em lidar com a aproximação, você golpeando. Com a aproximação. O que a gente vê do karatê de pontuar, desse de contato rápido, é muito do karatê Shotokan. Então, o Gabriel ser tão rápido nos golpes, ter esse senso de distância e golpear primeiro é esperado. Que foi, filho? Tem perna, acompanha, oxe. Eita! E quase assim, um cara não pode bater muito, não. Cara, é uma incógnita. Pra mim, o primeiro round foi do Gabriel. É uma incógnita quem levou esse round. É tipo, o Gabriel tava muito bem na fita. Tava bem mesmo. Ele derrubou, mas eu não sei se abriu contagem. Não teve o grande applaud. Foi uma trocação. O cara derrubou de forma muito boa, procurou o grande applaud. Lembrando que os juízes são do MMA em geral. Então fica... Eles vão se atentar a isso.
Ah, pera, essa luta foi em dezembro, por isso é o Jorge Saint-Pierre Natalino. É uma incógnita. Possivelmente, o round fique pro... Eu vou ser sincero, pensando nos juízes, provavelmente deram pro Nunes. Eu daria pro Gabriel. Dominou mais ao decorrer do round. Conectou mais também. Opa! Cara, o cara aproximou que não deu chance dele terminar. Esse é um chute muito bonito. O chute foi bom. Opa! Ótimo! Ah, lembrando aqui, você não pode dar low kick. Você dá calf kick no Karate Combat. Eu acho que os comentaristas estão falando isso. Não podemos dar chute nas coxas, só abaixo da linha do joelho. Ele se move muito. E a gente vê, não é todo lutador que sabe... Que foi, filho? Tá reclamando, tem perna, não corre atrás, pô. Cara, eu tô me irritando com esse Nunes. Não é todo lutador que sabe lutar pressionado. Cara, daqui a pouco tu vai levar outra e cair no chão. Tá pressando? O cara saiu bem do último golpe. Uou! Cara, a gente vê que o cara luta muito querendo a curta, colocando força. É lutar na intensidade. Gabriel luta muito no cerebral. Tá fazendo o oponente... Opa! Não pode olhar, né, maluco? Eita. Ser sincero, eu acho que na parte... Opa, boa. Na parte do pugilismo, o adversário é mais perigoso. O cara luta pra socar, pra arrancar um pedaço do corpo. Eita! Cara, o cara não derrubou nem na técnica. Foi muita... Foi muito na força. Eu vou ser sincero, eu não acho que que esse Máximo ele tem... Eu não sei se ele não treina Western, eu não sei se ele não tem muita habilidade no Western. O cara coloca muita força, não é muito... As quedas dele não são boas. Ser sincero, eu tô achando que vai ter round extra. É porque esse round foi muito apertado. O segundo e o terceiro round foi muito apertado. Então existe uma... É muito cabível esperar que tenha um round extra. Round extra? Round extra? How, aê! Não, vai ter? Vai ter? Ah, não, não vai ter não. Qual é? Vamos ver, vamos ver. Boa. Cara, eu queria um round extra, sabia?
Cara, eu achei que iam dar. Eu achei que iam dar. Uma pena. Mas foi bom, foi bom. Foi um ótimo combate. Combate foi aquilo, foi um pouco de força contra habilidade. Vamos ver o que eles têm a mostrar. Uma coisa que ele faz muito, que ele aplica muito, é o Grand Pound. Não conseguiu aplicar nessa. A gente vê que nem sempre é fácil. Caraca, mandou ver. Mas cara, isso é o karatê. Legal. Não só um salve pelo Gabriel aí, pro pai dele também. Cara, foi legal essa entrevistazinha. Né? Tá certo. Tá certo. Chama ao vivo. Já encerrando o react. Foi um react um pouco longo. Eu fiz muita questão de introduzir. Ele vai ter. Eu tenho um contato um tanto direto com ele. Eu tenho um respeito muito grande. Eu tenho muita consideração pelo trabalho dele, pela pessoa dele. É isso. Esse react, mais do que qualquer outro react, é pra prestigiar o trabalho dele, é pra incentivar e pra divulgar. Então, pra quem tem assistido, mas se ficou até aqui e não foi no perfil dele, pelo amor de Deus, cara, tá na descrição. Sempre tá na descrição. Todo vídeo do Karate Combat sempre tem ele na descrição. Não tem desculpa. Não deixa de curtir o vídeo, seguir meu perfil, seguir dos lutadores, se inscrever no meu canal. Tô com 81 inscritos nesse presente momento. Tô tentando bater 100 para bater o especial. Quero bater antes do ano virar. De janeiro para fevereiro eu faço aniversário do Viciado em Lutas. Um ano de canal. E eu acho que nada mais justo que meu presente de Natal ser 100 inscritos. O presente de vocês vai ser um baita especial. Não deixem de compartilhar, dar o likezinho, comentar, falem o que bem desejar, algum insight que vocês tiveram. Vamos para análise. How? Opa, acabou o vídeo.
Seguinte, meu povo, mandei o link do meu Insta, segue aí, segue o pessoal que tá na descrição, troca uma ideia, eu faço uma análise pra você, pra sua equipe, pra qualquer pessoa que você conheça. É isso. How?